Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao segundo dia do Apresentações de Alto Impacto. Um prazer estar de volta aqui com vocês. E para a gente aquecer os motores, convido vocês para a gente fazer uma recapitulação, relembrar os pontos principais, deixar isso fresco na cabeça para a gente usar durante o dia de hoje. Então se aproximem aqui do flip, por favor. Vamos fazer um semicírculo aqui perto para que todos vocês possam enxergar. Isso, não precisa cadeira, vai ser de pé. Maravilha, isso, fecha aqui também. Muito bem. Então vamos lá, vamos relembrar esses pontos aqui, deixar eles fresquinhos na nossa cabeça, aquecer os motores. Vamos começar falando de sinalização. Ontem nós vimos ali na parede os sinalizadores, naquela estrutura, inclusive vocês estão vendo que eles estão colados ali, né, para vocês colarem aí durante a apresentação. E nós demos para vocês 3 boas razões para vocês usarem os sinalizadores, que eram aquelas 3 imagens. Qual que era a primeira imagem? Era a imagem do pastor, e a imagem do pastor era para a gente lembrar do quê? De guiar. Isso mesmo, guiar o seu público, manter todas as ovelhas juntas, do início até o final. Esse é o objetivo do pastor. Muito bem. A segunda boa razão para usar os sinalizadores, quem que falou ontem foi você, né? Qual que era a imagem? Era do jantar. Muito bem. E era para a gente lembrar do quê? Para que a imagem do jantar estava lá? Para a gente lembrar de estrutura, ótimo. Então tem uma estrutura ali, tem uma ordem, tem uma sequência, tem começo, meio e fim. A gente não pede a sobremesa antes do prato principal. Foi aquela estrutura que nós vimos ontem com os sinalizadores. E a última imagem, essa foi você, né? Qual que era a imagem? Era a imagem do farol. Qual que era o significado? Ajudem aí. Qual que era o significado do farol? O farol é um ponto de referência. Muito bem. Então, nesse caso, quem transita são os navios. Quem transita é o nosso público, seja mentalmente ou fisicamente, eles entram e saem das nossas apresentações. Quando você fala um sinalizador, você é um ponto de referência, as pessoas conseguem se localizar, assim como os navios se localizam quando olham para o farol. Então essas foram as 3 boas razões para vocês usarem os sinalizadores. Vamos agora relembrar a estrutura. Lá em estrutura, a gente falou da estrutura básica de uma apresentação logo no início. A gente assistiu o vídeo do Daniel Pink e a gente falou do código DDD. O que significam os 3 Ds? Primeiro D é diga o que irá falar. Muito bem. Que momento é esse na nossa apresentação? A agenda. É isso aí, quando você deixa claro para o seu público quais são os temas, quais são os tópicos que você vai cobrir durante a tua apresentação. O segundo D é diga. Esse todo mundo lembra, né? Diga, que 80% da tua apresentação, o arroz com feijão, o conteúdo mais importante está aqui. E o terceiro D, aquele que a gente negligencia mais, diga o que você falou, que é a recapitulação, né? Nós vimos ontem lá nos sinalizadores também. Recapitule, relembre, dê aquela pincelada nos pontos principais para ajudar o teu público a lembrar. Esses são os 3 Ds. Lidando com perguntas. A gente falou de várias boas práticas do lidando com perguntas e aí a gente fez uma atividade aqui simulando com alguns voluntários, lembram? E aí a gente deu algumas orientações aqui. Qual que era a primeira orientação aqui para o voluntário? O que era para ele fazer aqui na frente quando estivesse respondendo uma pergunta? Foi você, por isso que você lembra, né? Não se interrompa. Ou seja, quando alguém ergue a mão, né, no meio da tua apresentação, a nossa tendência inicial é já se interromper para responder. Mas aqui termine a sentença e aí você abre para a pessoa fazer a pergunta. Não se interrompa. O que mais? O que a gente viu aqui? Que é parafraseie. Não, isso é uma boa prática, né? Uma daquelas 5 boas práticas que a gente viu era parafraseie a pergunta para você entender ela melhor, para ganhar um tempo para responder. Aqui são aquelas simulações que nós fizemos aqui. A segunda era inclua todo o grupo. Inclua o grupo. Como é que a gente inclui o grupo na resposta?
Porque a tendência também é olhar para quem perguntou e fixar nele ou nela, e aí a gente acaba perdendo o restante do grupo. Para incluir o grupo, qual que foi a orientação? Olhar. Olha para o grupo como um todo, vai olhando no olho de cada um. Isso aqui já vai incluir o grupo na resposta, evita você focar só em quem perguntou.